Olá, queria falar nesse vídeo sobre este livro fantástico, Translating Empire, o livro do Sophus Reinhardt. Sophus Reinhardt é um historiador econômico, fez doutorado em Cambridge, se não me falha a memória. Ele é filho do Eric Reinhardt, né? O Eric Reinhardt é um grande economista, amigo meu, professor em Cambridge, professor hoje na Estônia também, e é um dos grandes conhecedores sobre mercantilismo, né? O Eric Reinhardt tem uma biblioteca maravilhosa com mais de 50 mil livros sobre todos os autores mercantilistas, e a maioria deles desconhecidos, que eram inclusive mais importantes do que o próprio Adam Smith, né? São autores alemães, espanhóis, italianos, né? Uma história incrível. Daqui a pouco eu conto um pouco a história da biblioteca dele, de onde ele conseguiu esses livros, que é uma história fantástica. Ele casou com uma bibliotecária que cuidava da biblioteca de Harvard, né? Mas daqui a pouco eu conto isso. Este livro, que é um dos melhores livros que eu já li na vida, conta um pouco a história do mercantilismo inglês, né, do forte protecionismo da Inglaterra, né, de como a Inglaterra usou e abusou de medidas e práticas protecionistas em 1400, 1500, 1600, até 1700, até praticamente 1800, quando a Inglaterra de verdade virou um país liberal, né? Então, a beleza desse livro é mostrar o pensamento mercantilista inglês, né? Toda a força do pensamento mercantilista inglês. Lembrando, por exemplo, da proibição de exportação de lã, né? Nos 1400, 1500 era proibido exportar lã bruta da Inglaterra, um pouco nos moldes até do que fez os Estados Unidos até recentemente, né? Os Estados Unidos proibia a exportação de petróleo bruto, né? Desde a guerra dos tumultos do Oriente Médio, né? Dos anos 70, em 1975. Desde então havia uma proibição na economia americana de exportação de petróleo bruto. Vejam vocês, os Estados Unidos, supostamente um país liberal, proibia, simplesmente proibido exportar petróleo bruto nos Estados Unidos. Esse ban, né, ou essa proibição, durou 40 anos. Né? Ela foi levantada recentemente em 2015 e houve uma explosão de produção de petróleo nos Estados Unidos, principalmente por conta do shale gas, né? Extração de petróleo ali, do fracking, que eles chamam, que são mini explosões que eles fazem no subsolo americano. Mas enfim, estou fugindo completamente da história aqui do livro, né? Os ingleses eram muito protecionistas, muito mercantilistas, né? Eles usaram e abusaram, né, de várias práticas, né, dessa de proibição de exportação de lã para os holandeses, principalmente por conta da indústria de tecidos fortíssima ali de Bruges, de Ghent, né, da Antuérpia, que eram os chamados Países Baixos, né? E os ingleses estavam bem atrás dos holandeses naquela época, né? Então aliás, aparece até nesses filmes que fizeram, vários filmes sobre os reis ingleses, né? Então os reis eram muito protecionistas e mercantilistas, né? Talvez o ato mais famoso do mercantilismo inglês seja o Navigational Act, né? O Navigational Act, ele proibia transporte de mercadorias que não fossem navios ingleses, né? Para a Inglaterra e da Inglaterra, né? Era uma lei, como se fosse hoje uma lei de conteúdo nacional bombástica, né? Era obrigatório transportar produtos ingleses em navios ingleses, né? É um negócio extremamente agressivo, o Navigational Act. Então vejam lá depois do Robert Walpole, né? Que foi um dos governantes mais mercantilistas e intervencionistas da história da Inglaterra. Nesse livro do Sophus Reinhardt, a gente, daqui a pouco eu quero falar mais em detalhe o que ele faz nesse livro, mas a gente aprende o que os ingleses pensavam na época sobre a indústria, a pequena indústria que já existia na Índia. Na verdade não era pequena, era robusta até relativamente, de produção de tecidos na Índia, que competia com a própria indústria da Inglaterra nos 1600, e da indústria que existia na Irlanda também. Existiam tecelagens na Irlanda nos anos de 1600 e havia um plano muito claro na cabeça dos ingleses, dos reis ingleses, para desindustrializar. Vejam vocês, hein? Parece que eu estou falando de Brasil no ano da graça de 2020, mas não é, eu estou falando de Inglaterra em 1660. Havia um plano muito claro do governo inglês para desindustrializar os irlandeses e desindustrializar os indianos, né? Porque o governo inglês tinha essa percepção de que se eles conseguissem detonar a indústria da Irlanda e detonar a indústria da Índia, seria muito mais fácil para as indústrias e para as manufaturas inglesas prosperarem, né? Então era um plano de governo mesmo, e é legal porque aqui nesse livro é um livraço, né, de 400 páginas. Infelizmente não tem em português, só tem em inglês. Eu estou tentando convencer meu amigo César Benjamin, da editora Contraponto, para ver se ele traduz esse livro, que é incrível. Na verdade é um livro que tem 300 páginas e depois tem mais 100 páginas de notas de pé de página, que é uma coisa fantástica. Então ele mostra, né, o Sophus Reinhardt, ele mostra essa tentativa dos reis ingleses, né,
de desindustrializar a Irlanda, desindustrializar a Índia, mas o objetivo principal do livro não é esse. O objetivo principal do livro é mais fantástico ainda, né? O objetivo principal do livro é acompanhar a tradução de um texto de um economista e mercador inglês chamado Carey, John Carey, que escreveu um texto maravilhoso que é o Essays on Trade, no final dos 1600, acho que foi 1690, e no Essays on Trade, o Carey analisa todo o comércio britânico, né, tudo que a Inglaterra estava fazendo. Inclusive é legal porque você vê ali a coisa de Birmingham, de Manchester, né, da evolução das tecelagens, das manufaturas, né? Bristol também, né? E aí o Sophus Reinert analisa nesse livro a evolução desse texto do John Carey, que é um texto fantástico, que é o Essays on Trade, e tem um título longuíssimo que eu não me lembro o resto, mas ele analisa como esse texto foi traduzido do inglês para o espanhol, para o italiano, para o francês e para o alemão, ao longo de 1700, 1800 até 1900. Que é uma coisa incrível, né? Então, imagina o que ele fez nesse livro, o Sophos, que aliás é um livro premiadíssimo. Ele foi acompanhando as traduções desse livro em vários lugares, né? Em vários países, em várias épocas, né? Então, ao fazer isso, ele conseguiu perceber as nuances de tradução, como é que uma coisa quase de louco, né? Como cada palavra foi traduzida em cada lugar, em cada momento do tempo, né? E ao fazer isso, ele consegue fazer um estudo do movimento dessas ideias, né? Então, por exemplo, ele pega a palavra manufatura e indústria, ele vai vendo como é que esses autores traduziram aquele contexto de indústria, de industrialização e da importância da indústria em Nápoles, na Itália dos 1800, na Alemanha dos 1700, na França dos 1700, né, esses grandes economistas mercantilistas que são desconhecidos, né, do mundo moderno, que foram traduzindo esse livro, ou esse texto do John Carey, né? Tem grandes nomes, né, que para quem estuda a história do pensamento econômico, né, você encontra lá o Antônio Serra, que é um cara obviamente conhecido, mas o Antônio Serra é anterior a isso, ele é de 1610, 1620. Escreveu muito sobre manufaturas e desenvolvimento econômico em Nápoles, né? Mas tem o Antônio Genovese, tem vários autores italianos, né? E qual é o legal dessa história? O pai do Sophus Reinert, que é o Eric Reinert, ele comprou toda a coleção, uma grande parte da coleção da biblioteca de Harvard, que acho que é da Crest Library, sobre autores mercantilistas, né? O que acontece lá em Harvard, há uma política, assim como em várias outras bibliotecas, de que livros que durante muito tempo não são lidos, né, não são retirados da biblioteca, a biblioteca vai descartando, porque obviamente que ela não tem um espaço infinito para guardar todos os livros, né? Então, de quando em quando eles descartam. E mais ou menos a cada 50 anos, se um livro não é retirado, ele é descartado, né? Vendido, é passado para frente. E o Reinert, que fez doutorado em Cornell, aliás, ele foi colega do Ricardo Hausmann, né? Ele fez PhD em Cornell. Tem um livro maravilhoso dele, que eu já falei várias vezes, que é este livro aqui, que é o Como os Países Ricos Ficaram Ricos e Por que os Pobres Continuam Pobres. Esse sim foi traduzido para o português. Já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Para quem não leu, recomendo que lê. Espetacular esse livro. 400 páginas. E o Reinert, o que ele fez? Ele namorou e casou com uma das bibliotecárias que cuidava lá da Crest Library, e ele sempre tinha a dica do que ia ser descartado, do que estava acontecendo. E aí ele pegou essa dica de que Harvard ia se desfazer de grandes coleções de pensadores mercantilistas desconhecidos, né? Franceses, italianos, alemães. E o Reinert foi lá e comprou tudo. Ele tem uma biblioteca de mais de 50 mil livros na casa dele lá na Noruega. Nunca fui lá, tive com ele em Cambridge algumas vezes, ele me deu algumas aulas na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele é professor mais baseado na Universidade de Tallinn, na Estônia. E ele tem essa biblioteca fantástica na casa dele, de mais de 50 mil livros, em que ele tem todas essas coleções, todos esses textos, esses livros, né, nas várias línguas, né, em alemão, em espanhol, em francês, em italiano, em inglês, né? E o filho dele, que é um cara brilhante também, que é o Sophus Reinert, fez doutorado em Cambridge, PhD em Cambridge, fez este livro a partir da biblioteca do pai, né? E neste livro, obviamente, tendo acesso àqueles volumes maravilhosos da biblioteca do pai, ele fez essa tradução, né? Ou melhor, ele acompanhou essa tradução do livro ou do texto do John Carey, que é o Essays on Trade, né? Ao longo do tempo e ao longo do espaço, né? E, obviamente que eles falam todas as línguas que existem, né? Tanto o Eric Reinert quanto o Sophos, além de terem visitado todos os países do mundo.
mas o Sophos fala fluente, ele fala alemão, fala francês, fala espanhol, fala inglês, fala italiano. Então ele foi fazendo a leitura desse texto nas várias línguas e contextualizando essa tradução, né? Então é realmente um livro assim que você fala, puxa, como uma pessoa é capaz de fazer uma obra tão maravilhosa como essa, né? No detalhe que ela vai pegando e pega trechos, né, do livro e fala, olha como os italianos, como o professor Genovese na Universidade de Nápoles em 1810, olha como ele traduziu o texto, olha como ele traduziu essa passagem do texto do Carey que foi escrito na Inglaterra dos 1690 e olha como os italianos enxergaram isso daqui no início dos 1800 na Itália, né? Então é fantástico, é uma história, assim, uma viagem pelo pensamento econômico, né? Uma viagem incrível e altamente explicativa, né? Você aprende muita economia também, além da história econômica e da história do pensamento econômico, né? E no livro, obviamente, o que cresce é a importância da manufatura e da industrialização, né? A grande mensagem do John Carey nesse texto dele é que o motor da riqueza da Inglaterra eram as manufaturas que eles vinham desenvolvendo, vinham brigando cabeça a cabeça para suplantar os holandeses, para suplantar os irlandeses, inclusive as manufaturas Calicuts da Índia, né? E aí o John Carey tinha muito claro isso, né? Que o governo tinha que promover as manufaturas e a industrialização da Inglaterra pelas vias mercantilistas, inclusive protegendo, desenhando todas as leis que fossem necessárias para turbinar a manufatura inglesa, porque só assim a Inglaterra ficaria rica, né? E é engraçado porque o John Carey, e nesse livro também, pela leitura dos outros, né, dos espanhóis dos alemães, dos franceses, dos italianos, dá pra ver direitinho como eles vão sacando essa coisa da manufatura, né? Então tem um espanhol lá que fala, puta, a Espanha perdeu as manufaturas e quebrou a cara, né? O grande erro da Espanha foi ter perdido as manufaturas, né? Eles tinham uma relativa industrialização ali na região da Segóvia, que aliás é uma cidade linda, né? Tive a oportunidade de visitar, fantástica. Tinha uma região manufatureira ali de tecidos que foi totalmente destruída, eles perderam para as indústrias holandesas, as próprias cidades italianas, né? Os italianos têm muito claro que a derrocada de Veneza e de Florença, que eram as cidades mais ricas, se deveu muito à desindustrialização dessa região, e a riqueza deles se deveu à industrialização. Veneza era uma potência industrial, né? Não só de comércio, mas de manufaturas também. Tá lá até hoje para quem quiser ver os cristais de Murano, né? Para quem já foi para Veneza, que é um dos lugares mais incríveis do mundo, né? Tava claro para os italianos isso, inclusive para o Antônio Serra, né? O Antônio Serra falou, olha, Veneza é rica porque ela tem muito comércio e manufatura, muito ciência e tecnologia, e Nápoles é pobre porque só tem agricultura, ela sofre de doença holandesa, né? Só faltou ele falar isso, ele não falou, não chegou nesse ponto, mas ele falou que a pobreza de Nápoles se explicava pela natureza e característica agrícola de Nápoles, enquanto que a riqueza de Veneza se explicava pela característica manufatureira. Competência manufatureira é uma espécie de cluster, né, de comércio, de inovação, de manufatura, que era a Veneza dos 1500, né? Que inclusive era o gateway do Ocidente e do Oriente, né? Então é legal que você vê que como os italianos olham e falam, puta, a gente tinha manufatura nas cidades, a gente perdeu, os ingleses conseguiram, ultrapassaram, né? E aí tem a briga, os franceses também tentando entender o que estava acontecendo, os próprios alemães, né, na busca deles por criar manufaturas lá no Zollverein, né, no fechamento da criação da tarifa comum ali. Enfim, é um livro maravilhoso, assim, se puderem leiam, é pena que só tem em inglês, mas é um texto muito bom, fácil de ler, super fluido, super rigoroso, técnico, assim, é de um historiador de ideias, economista, conhecedor de línguas, linguística, realmente é um livro assim que você termina de ler e dá aquele prazer, né? Fala, puta, como existe uma coisa tão bem feita assim na vida, né? Translating Empire, Emulation and the Origins of Political Economy. E a conclusão óbvia é que deu tudo certo o que a Inglaterra fez, né? A Inglaterra, o mercantilismo inglês foi absurdamente teve um sucesso retumbante, a Inglaterra virou a potência industrial, manufatureira, tecnológica do mundo durante muitos anos e foi certinho ali, os ingleses sacaram, implementaram e levaram e ganharam o jogo até chegar o século XX, com a Primeira Guerra Mundial, que detonou um pouco a Inglaterra, a Segunda Guerra Mundial foi a pá de cal, e os Estados Unidos suplantou a Inglaterra usando as mesmas políticas, né? Se a gente pegar o Hamilton, a tradição hamiltoniana, né? O Hamilton, que era um estudioso também do que foi feito na Inglaterra, pegou essas políticas e implementou, né? Ajudou a implementar, ele era o braço direito do George Washington, né? Lembrando que na guerra, essa é uma outra história fantástica, né? Na guerra de independência, o Hamilton era um dos generais do George Washington, né? Ele era um cara fundamental ali, um braço
estratégico fundamental do George Washington. Inclusive eu li recentemente, acho que já falei aqui, está em algum lugar aqui, como sempre eu não consigo achar nada nessa biblioteca, mas enfim, a biografia da mulher do Hamilton, que é I. Eliza, que é a Eliza Hamilton, né? E é incrível, porque na biografia da mulher você vê a história do Hamilton, né? Que era uma potência, né? Tanto intelectual quanto executivo. Imagina, ele andava a cavalo nos Estados Unidos inteiro para comandar as tropas americanas na Guerra de Independência, né? E quando os Estados Unidos ganhou e o George Washington virou presidente, ele nomeou Hamilton como secretário do Tesouro, tinha confiança plena nele, e o Hamilton fez várias coisas maravilhosas, né? Aliás, vou até gravar um vídeo depois para falar só sobre o Hamilton, né? Tem um livrinho muito legal que é o The Founding Brothers, que conta toda essa história, que são as intimidades dos Founding Fathers, né, americanos, né? E o Hamilton depois morreu num duelo, porque ele saiu com a mulher do Aaron Burns, que virou, acho que, presidente americano, aí desafiou ele para um duelo, ele tomou um tiro do Aaron Burns, morreu, uma história bizarra, mas enfim, não tô saindo aqui do tema principal, mas depois vou fazer um livro sobre o Hamilton, que é incrível, né? Então registrem Translating Empire, espetacular livro do meu amigo, filho do meu amigo Eric Reinert, o Sophus Reinert, tá bom? Obrigado.